Bluesoft Podcast. Este podcast é um oferecimento do Acelerato, sistema de gestão de projetos ágeis e helpdesk. Conheça hoje mesmo e faça o seu teste gratuito. Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bluesoft Podcast. Nós estamos voltando depois de 2 anos que ficamos parados sem gravar nenhum episódio. Os últimos 2 episódios que nós gravamos foi com o Alexandre Magno para falar de gestão 3.0. Tá difícil trazer o Alexandre para a gente terminar essa terceira parte. Então, na verdade, hoje o Ismael Soares está aqui comigo, o Ismael da Bluesoft, que vai ser um dos apresentadores agora da Bluesoft Podcast. Nós vamos dar continuidade e ele vai me entrevistar para a gente falar um pouco de gestão 3.0. Eu pretendo trazer o Alexandre de volta, até porque ele está com muitos projetos interessantes sobre Learn 3.0, da HappyMeli Brasil também, mas para a gente já dar continuidade no tema de gestão 3.0, nós vamos falar hoje sobre as 3 últimas visões da gestão 3.0, que foi justamente o que faltou a gente conversar no último episódio. É isso aí. Bem, bom dia a todos. André, então, no começo, no primeiro podcast, vocês falaram sobre a introdução, sobre gestão 3.0, e depois na segunda vocês falaram das 3 visões, e a quarta visão, que é desenvolvimento de competência. O que você pode falar sobre isso pra gente? Bom, a quarta visão é muito importante porque na terceira visão, a gente falou de alinhar restrições, a gente falou da importância do time saber para onde está indo. Então, qual a direção, qual que é o nosso objetivo, o que a gente quer fazer, o que a gente quer realizar. Agora, uma vez que a gente já sabe o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa realizar, para onde nós estamos indo, a gente precisa, como time, como equipe, ter as competências, as habilidades necessárias para que a gente possa atingir essas metas, atingir esses objetivos. Então, a quarta visão é justamente isso, a gente garantir que as pessoas estão capacitadas, que elas são competentes para atingir as metas, para conseguir aquilo que elas precisam conseguir como equipe, né? Conseguir atingir a missão, a meta da equipe. E, bom, para isso, além de todas as formas tradicionais que a gente já conhece, que continuam sendo importantes e válidas, como fazer treinamentos, né? Coaching, mentoring, a gente participar de palestras, participar de conferências, né, de eventos de tecnologia, de eventos, enfim, que tratam daquilo que a equipe precisa aprender, precisa conhecer. A gente também promove outras ideias interessantes, como por exemplo o que o Johan chama de Exploration Days, né, que são hackathons ou Hack Days, Tech Days, são dias muitas vezes diferentes na empresa, na organização, em que as pessoas podem ter tempo para explorar novas ideias. Isso pode trazer inovações, né? A gente aqui na Bluesoft, por exemplo, nós fazemos os hackathons na última sexta-feira do mês. É um dia bem diferente, a gente tem experiências muito bacanas, né? Muitas ideias que a gente começou em hackathons se tornaram realidade dos nossos produtos, né? E trazem muito benefício para os nossos clientes. E é um dia muito legal, que a gente come pizza, a gente come salgadinho, todo mundo almoça aqui junto, no fim do dia tem cerveja. Então acaba sendo um dia divertido, diferente, e é um momento em que as pessoas podem colocar ideias delas, sim, que não poderiam muitas vezes no dia a dia de trabalho ter o tempo para testar, para ver se funciona ou não, para realizar. Esse dia é um dia livre para as pessoas trabalharem, explorarem. Tem outras coisas interessantes aí envolvidas também, como ter realmente um tempo livre, um slack time para as pessoas, a gente trabalhar com algum tipo de métrica, de medida para a gente saber se realmente nós estamos competentes ou não. Então tem muita coisa bacana em cima de desenvolver competências. O próprio treinamento também de cursos, né, na verdade, de coisas novas, onde uma pessoa ou duas cabeçam ali para poder treinar o time também, né? Isso é uma coisa legal que a gente tem feito, né? Com certeza. Vale muito a pena, traz bastante resultado, né? A própria equipe se comprometer em, se treinar, né? Como Sim. se fosse uma questão do autoconhecimento, do autoaprendizado, né? De ser autodidata, mas no nível de time. Então eu, como parte do time, me responsabilizo
por ajudar as outras pessoas do meu time a aprenderem também. Legal. E fala um pouquinho pra gente, André, da quinta visão, fala um pouco de organização, estrutura, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, a quinta visão é Grow Structure, né, que seria estruturar, realmente está bastante relacionada a essa questão de como a gente se organiza como equipe para fazer o nosso trabalho. Então, quais são as melhores estruturas que a gente pode trabalhar para favorecer um time auto-organizado, para favorecer melhor comunicação entre os diferentes times da organização. E, bom, também, é claro, não existe uma única resposta correta, uma maneira, um modelo que você deve seguir para estruturar a sua empresa, mas tem algumas ideias interessantes que vêm sendo trabalhadas e que têm dado certo em muitas empresas, tem muitos cases de sucesso. E um primeiro aspecto disso é você dar preferência para equipes que sejam cross-funcionais em vez de equipes funcionais. Isso significa que, em vez de, por exemplo, ter uma equipe que tem só desenvolvedores, uma outra equipe só com testadores, uma outra só com designers, outra só com analistas de negócio, você acaba criando times muitas vezes responsáveis pelo produto com todos esses skills misturados naquela equipe. Então aquele time vai conseguir praticamente trabalhar com o produto de ponta a ponta, ter muito mais responsabilidade sobre o trabalho, sobre o produto, e eles vão poder colaborar muito mais. O que acaba acontecendo, Ismael, é que o canal de comunicação necessário para pessoas que têm especializações diferentes é muito maior do que o canal necessário para as pessoas da mesma especialização. Entendi. Então acaba sendo interessante você colocar essas pessoas mais próximas, né, para que elas possam se comunicar mais e colaborar mais. Essa é uma das coisas. Outra coisa também que acaba sendo um padrão interessante para organizar as equipes é trabalhar com equipes menores, com equipes pequenas. Quanto maior for a equipe, né, mais difícil manter todo mundo na mesma página, mais difícil vai ser a comunicação. Então trabalhar com equipes menores é sempre melhor, e em torno de 5 pessoas acaba sendo ali o melhor tamanho que a gente encontra para formar equipes. Tem uma série de outras práticas, como formar unidades de valor, formar comunidades de prática, né? Juntar de alguma maneira, quando você coloca as pessoas em times cross-funcionais, mesmo assim você precisa ter algum momento para que as pessoas que têm a mesma especialidade possam de alguma maneira conversar e compartilhar o conhecimento delas. Então, é mais ou menos sobre isso que trata a quinta visão. E falando sobre isso, fazer uma pergunta para você aqui. Hoje em dia é muito comum, né, as equipes trabalharem com pessoas que possam fazer qualquer papel, possam assumir qualquer papel dentro do time, onde você não tem um testador, um analista, um desenvolvedor, mas na verdade todos assumem, né, esse papel quando necessário. O que você acha disso? Isso é muito interessante, inclusive também é uma recomendação do Jurgen você trabalhar com títulos de trabalho amplos. Então, em vez de você contratar uma pessoa como testador e limitar ele a fazer só aquilo, você contrata ele, por exemplo, como engenheiro de software e deixa o campo de atuação dele muito maior, muito mais amplo. É o conceito de equipes multifuncionais. É natural que cada membro do time gosta mais de algum tipo de assunto e vai se especializar naquilo, vai se tornar uma referência naquilo. Mas isso não significa que a pessoa tem que se limitar a fazer aquilo. É aquela questão da gente perguntar o que o time está precisando mais naquele momento e eu poder ter condição de me adaptar para fazer uma série de coisas, porque o que é mais importante para mim, na verdade, não é exercer aquilo que eu sou especialista, mas sim fazer aquilo que o time precisa para ter sucesso. Então é realmente... Isso é legal, que incentiva a colaboração, né? Incentiva a colaboração, faz todo sentido. Muito legal. Bem, falando agora sobre a última visão, questão do melhorar tudo e tal, fala um pouco pra gente sobre isso aí. Bom, essa visão é a visão que a gente tem de que, na verdade, para que as coisas estejam sempre melhores, a gente fala isso desde que a gente começou a trabalhar com métodos ágeis, né? Há muitos anos atrás, o Manifesto Ágil já fala que a gente tem que parar de tempos em tempos para pensar sobre o que nós estamos fazendo e buscar maneiras melhores de fazer. Então essa visão trata justamente disso. E não tem como a gente melhorar, não tem como a gente ser melhor se a gente não mudar alguma coisa, né? Verdade. Então para a gente melhorar a gente tem que estar sempre pensando o que a gente pode mudar, qual a próxima coisa que a gente pode mudar.
O que a gestão 3.0 agrega em relação a tudo que a gente já sabe, em termos de fazer retrospectivas, em termos de parar para pensar? Ela aborda a mudança de uma maneira sistêmica. Isso é muito valioso, é muito interessante. Mudou bastante a minha própria visão de como a mudança funciona, porque a gente fala muito do ciclo PDCA, que já de certa forma aborda a mudança de maneira sistêmica, ela trata do sistema como um todo. Mas a gente tem que olhar para as outras partes do sistema, né? Que é, por exemplo, o ambiente. Então, como a gente lida com mudanças do ambiente, e quando a gente muda o ambiente, a gente acaba mudando também o comportamento das pessoas. As pessoas elas se adequam muito ao ambiente. Então, quando a gente chega num ambiente em que as pessoas se comportam de uma maneira, a gente acaba se comportando um pouco de forma parecida àquele ambiente. Você pode ver que você não é a mesma pessoa em todos os ambientes que você frequenta, você acaba se adaptando um pouco. Então existem formas de a gente lidar com a mudança no ambiente. Existem formas de a gente lidar com a mudança observando as partes do sistema, que são as pessoas, né? E muitas vezes a gente se engana muito de, por exemplo, falando de software, achar que o simples fato de as pessoas estarem conscientes de que algo está errado já é suficiente para que elas façam alguma coisa para mudar aquela realidade. É como as pessoas que fumam, por exemplo, nós pensarmos que só pelo fato de elas saberem que cigarro faz mal, elas vão deixar de fumar. Na verdade, tem uma série de outras questões, como por exemplo, o desejo da pessoa de parar de fumar é essencial para que ela pare de fumar. Ela precisa saber o que fazer para parar de fumar. Então tem uma série de outros aspectos aí, além de falar então de ambiente, de falar das pessoas, também é importante a gente pensar como lidar com a mudança, como podemos nos favorecer dos relacionamentos entre as partes do sistema, do relacionamento entre as pessoas, para que esses relacionamentos possam ser favoráveis à mudança também. Então agora a gente consegue endereçar as 4 partes do sistema: o sistema como um todo, o ambiente, as pessoas e os relacionamentos. Então é sobre isso que trata a 6ª visão do Management 3.0. Legal. Maria, outra coisa também que interessante, que a gente tem visto muitas empresas mudando a forma de pensar, né? Cada vez mais, a revista Você S.A., né? Estava comentando mesmo sobre isso, tem duas versões da revista já falando sobre esse assunto, falando sobre que as empresas estão mudando a forma de gerenciar, não vendo mais aquela questão de ter um gerente, ter um chefe. Como que você vê isso? Então, na verdade, o que a gestão 3.0 diz pra gente é muito interessante. Ela não diz que você precisa necessariamente ter a gestão toda representada na figura de um gerente, de uma pessoa, mas na realidade todo time de alguma maneira precisa de gestão. E essa gestão ela pode ser mais distribuída dentre as pessoas. É o que trata a visão de empowerment da gestão 3.0. Então, você tem algumas coisas, tudo isso que nós falamos são preocupações de gestão, mas essa gestão não precisa ser feita por uma única pessoa, ela pode estar distribuída entre as pessoas. E na realidade, talvez quanto mais distribuído, melhor, né? Se o gestor, a figura do gestor pudesse se tornar de repente dispensável, pode ser interessante, mas precisa ter um time muito maduro para isso, precisa ter um time muito preparado para que todas essas questões da gestão possam ser exercidas mesmo sem a figura do gestor ali. Em muitos cenários, essa figura do gestor pode ser interessante ter alguém se preocupando com essas questões. O que é mais importante, na minha opinião agora, Ismael, é que as equipes, as pessoas, elas tenham a autonomia necessária para realizar bem o trabalho delas. A gente vem de um cenário em que as empresas são piramidais e que o topo da pirâmide toma decisões, a base da pirâmide, que é muito maior, só executa as coisas. No ambiente de desenvolvimento de software, no ambiente criativo, no ambiente em que a gente tem trabalhadores do conhecimento na sua maioria, já não faz mais sentido as decisões serem tomadas todas por um grupo de executivos e serem apenas executadas por todas as pessoas. As pessoas precisam estar engajadas, envolvidas, e elas que estão mais próximas do problema, elas estão mais próximas do cliente,
têm condições de tomar decisões muito melhores do que aquelas pessoas que estão mais distantes do problema, que estão no topo da pirâmide. Por isso que precisa ter autonomia. Sem falar da questão do engajamento. Essa revista do CSA que você citou, que saiu agora nesse mês de abril, cita uma pesquisa que apenas 13% dos trabalhadores estão engajados. Os outros 87% não estão nem aí. Então, na realidade, a gente fala muito de falhas de projetos que falham, a gente aponta uma série de questões, a gente culpa o processo que está sendo usado, a gente culpa se está usando ágil ou não, que a culpa é do PMI, que a culpa é do método de gestão, que a culpa enfim, de qualquer outra coisa, mas a gente esquece muito das pessoas. Então, um projeto que não tem pessoas que estão engajadas, comprometidas em fazer aquele projeto funcionar, dar certo, tem pouca chance de dar certo. O Alexandre Freire falou bastante sobre isso no Agile Trends, e eu acho que está certinho, uma coisa realmente fantástica que a gente tem que levar muito em conta. Pessoas que não têm autonomia, profissionais do conhecimento, que têm condições de tomar decisões muito melhores e não podem tomar essas decisões, não têm autonomia para tomar boas decisões, jamais vão estar engajados, jamais vão trabalhar engajados. Então isso com certeza vai trazer consequências muito ruins para o trabalho que essas pessoas estão fazendo. Legal. Bem, entrevistando agora a André Faria, falando um pouquinho sobre as últimas 3 visões aí da gestão 3.0 e falando um pouquinho, comentando um pouco sobre essa mudança, né, na visão de gestão das empresas. É isso aí, André. Obrigado. Muito bom, Ismael. E o que tem de novo aí, André? Quem vem de novo aí no Soft Podcast? Bom, a gente pretende continuar gravando mais podcasts, vamos fazer podcasts de entrevistas como essa, a gente vai fazer podcasts de round-up, discussões sobre determinados assuntos, não só sobre métodos ágeis, gestão, mas tecnologia também. Enfim, tudo aquilo que nos interessa, a gente pode interessar também a nossa audiência. E só para finalizar, quem quiser saber um pouco mais sobre a gestão 3.0, pode acompanhar o blog do Jurgen, está agora prestes a publicar um novo livro sobre práticas de gestão mesmo, uma coisa realmente voltada para ideias que você pode aplicar na sua empresa hoje. Então fica ligado no conteúdo do Jurgen, tem também o blog AdaptWorks, tem o treinamento de Management 3.0 que você pode procurar também na AdaptWorks, tem também o blog do Matheus Haddad, da WebGo, enfim, e bastante conteúdo novo surgindo sobre Management 3.0 diariamente. Fique ligado, não acaba nisso tudo que a gente discutiu aqui hoje. Quero agradecer muito ao Ismael por ter feito essa entrevista. E depois de 2 anos, né, não? 2 anos, tinha uma pergunta no blog, no episódio número 2, o Ismael estava me contando agora, de uma pessoa perguntando: e aí, André, quando vai sair a 3ª parte do podcast? E eu disse para ele, no mês que vem, né? Isso já faz 2 anos, e agora finalmente a gente conseguiu gravar a 3ª parte. Com certeza. Obrigado, André. Até a próxima. Até a próxima.